Olá! Está começando mais um FECAM Acessível Debates. O assunto de hoje é a saúde mental da pessoa com deficiência. Meu nome é Madu Silva, trabalho aqui na FECAM e antes de começar o programa, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios escuros, eu uso um óculos de armação transparente e estou usando uma camiseta preta da FECAM. Também uso meu crachá, que é colorido. E para falar comigo sobre o tema, estão aqui o Paulo Sudovski, que é assessor de inclusão e acessibilidade da FECAM, e a Daniela de Oliveira, que é psicóloga na Gerência de Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Além da Indy, que é a cão-guia que acompanha a Daniela. E para a gente começar, eu gostaria que o Paulo fizesse a audiodescrição e a Daniela também. Obrigado, Madu. Mais uma vez um prazer estar aqui para gravar sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência. Eu sou o Paulo Sudovski, homem branco de 41 anos, cabelos e olhos castanhos. E estou vestindo uma camiseta preta da FECAM e usando um crachá colorido da FECAM também. Bom dia, Madu. Bom dia, Paulo. Bom dia quem estiver nos assistindo. Eu sou a Daniela Oliveira, psicóloga, já fui apresentada. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, uma mulher cega, tenho 29 anos. Estou vestindo uma blusa clara com botões e acho que é isso. Sejam bem-vindos a mais um programa. Sejam bem-vindos a mais um programa ao Paulo e seja bem-vinda a Daniela. Acho que vai ser uma discussão bem bacana, né? Então, vamos começar. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, Daniela, essa questão da saúde mental das pessoas com deficiência é pouco abordada e pouco analisada, mas ela é muito importante. É um debate que a gente deve trazer à tona. O que ainda precisa avançar? Como é que a gente precisa debater o assunto? Bem bacana, Madu. Bacana começar com isso, assim, porque acho que são dois temas que muitas vezes eles são esquecidos, assim, né, socialmente, quando a gente fala de várias temáticas e às vezes a gente fala pouco sobre as pessoas com deficiência, então muito bacana a FECAM, né, ter essa iniciativa da FECAM Acessível, enfim, do podcast, enfim, todas essas iniciativas são muito importantes porque a gente fala pouco sobre deficiência se a gente for comparar com outras temáticas. E saúde mental também, né, é um tema que a gente discute pouco. Talvez a gente está discutindo um pouco mais, né, nesses anos mais recentes aí, com o advento da pandemia, né, isso trouxe muitas questões de saúde mental, então a gente acaba discutindo um pouco mais. A gente tem meses de falar de saúde mental, como, né, o mês de janeiro, que tem o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, que a gente discute a prevenção a suicídio, mas a gente não pode falar de saúde mental só em 1 ou 2 meses por ano, né? Porque as pessoas, é um número muito grande de pessoas em sofrimento psíquico, em adoecimento mental, no mundo e no país. Então, se são duas temáticas que a gente já discute menos do que deveria, imagina as duas em conjunto, né? Então, a gente não fala muito do quanto as pessoas com deficiência também são acometidas com esse adoecimento psíquico, com transtornos mentais, o quanto a gente tem pessoas com deficiência que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, que sofrem de outros transtornos mentais, né? Esquizofrenia, bipolaridade, vários desses transtornos já diagnosticados, e que eles acometem também pessoas com deficiência. É muito comum a gente confundir o sofrimento das pessoas com deficiência com a própria deficiência, né? Então, tá deprimido, porque, sei lá, porque perdeu a visão, tá deprimido porque, sei lá, sofreu um acidente e não anda mais, né? E é claro que esses fatores externos, né, essas ocorrências, elas podem causar, né, um impacto emocional muito grande e levar ao desenvolvimento de algumas doenças, transtornos mentais, né? Mas não pode se resumir a isso, né? Uma pessoa que está em um sofrimento profundo, né, há um tempo longo, ela precisa de acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, tenha ela deficiência ou não. A gente não pode resumir esse sofrimento
simplesmente a deficiência que a pessoa tem e deixar por isso, né? É subnotificado e é até desconhecido. Eu, né, sinceramente, desconheço um levantamento fidedigno, por exemplo, do número de suicídios que a gente tem entre pessoas com deficiência, né? Do número de pessoas com deficiência que sofrem de transtornos mentais graves. A gente não tem isso devidamente quantificado. Então, mas existe, né? E eu acho que por isso é importante a gente debater essas temáticas. Paulo? Com certeza, Daniela. Vou te chamar de Dani, né? Porque a gente é amigo, então... Sim, vou achar até estranho. Daniela, seriedade. Quem é essa pessoa? Não Quem é essa conheço. pessoa? Então, fala que é um ambiente, a gente está a trabalho, mas é um ambiente bem descontraído. Então, vou tomar essa liberdade. Então, Dani, com certeza a saúde mental de todo mundo é importante a gente discutir. Como tu falou, né? Agora, com a pandemia, isso veio bem mais à tona, porque de uma hora para outra a gente ficou isolado. Mas a pessoa com deficiência muitas vezes já vive, né, nesse isolamento social há bastante tempo. Então, a saúde mental da pessoa com deficiência, com certeza, ela tem aí as suas fragilidades, como todo mundo. A gente não é uma caixinha, óbvio, a gente não está ali isolado, né? Muito pelo contrário, a gente está no meio da sociedade, somos pessoas, como outras quaisquer, mas a saúde mental da pessoa com deficiência, com certeza, tem alguns aspectos a serem tratados. Eu fico imaginando, né, Daniela, depois a gente vai entrar num outro assunto também, que é a saúde mental enquanto pessoa com deficiência também. Pessoas né, com doenças mentais, que também podem ser consideradas pessoas com deficiência, depende ali a avaliação, que deve ser biopsicossocial, segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Mas com relação à pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa com deficiência, seja ela qualquer, não vou nem citar qualquer uma, existem técnicas que vocês, psicólogas, utilizam que muitas vezes tem que utilizar a visão, que a pessoa às vezes não enxerga, ou tem que usar alguma coisa sonora, que as pessoas às vezes muitas vezes têm deficiência auditiva, e aí as outras, deficiência intelectual, deficiência física, muitas vezes ela está ouvindo, ela está vendo, então acaba se facilitando um pouco algumas questões que ela tem a dificuldade maior arquitetônica. Mas nessas deficiências sensoriais, por exemplo, qual a técnica que substitui um teste psicológico, por exemplo, um teste que as empresas fazem para o mercado de trabalho, ou para a educação, ou para um tratamento mesmo? Se tem alguma técnica que substitui essas visuais auditivas? Então, Paulo, você tocou numa questão bastante delicada para a própria psicologia, mas assim, o que eu posso te responder, né? Isso aí, cada deficiência realmente vai ter uma especificidade. Para o tratamento psicoterápico, isso não é um impeditivo, né? Mas tem psicoterapias que funcionam por meio da fala, enfim. Bom, mas uma pessoa que se comunica em Libras, ela se comunica, né? Ela se comunica com outro, né? Com outro sistema numa outra língua, mas ela se comunica. O que acontece é que nós temos poucos psicólogos que sabem Libras. Isso é realmente uma defasagem, assim. Isso realmente deveria ser mais ampliado. Eu conheço poucos psicólogos e poucos programas que contam com psicólogos fluentes em Libras, né? Porque não dá para você atender uma pessoa num processo psicoterápico, num acolhimento psicológico, não, eu só atendo essa pessoa surda se ela vier com um acompanhante. Porque, né, quando você vai a um psicólogo, você espera um sigilo profissional, por exemplo, né? Então, imagina, se eu fosse uma pessoa surda, que fosse a um psicólogo e tivesse que levar a minha mãe para poder, né, falar o que eu estou contando, porque o psicólogo não sabe Libras, né? Então, realmente, a gente deveria, né? Deveria não, é necessário que a gente tenha mais profissionais fluentes em Libras, né? Isso é uma necessidade mesmo da psicologia. Testes psicológicos, né? Isso é uma discussão que a gente tem dentro da própria psicologia, no sentido que muitos testes realmente não são acessíveis, principalmente a deficiência visual, mas a outras deficiências também, né? E esses testes, eles são utilizados sobretudo nos processos admissionais das empresas, né? Nos processos de recrutamento e seleção. Por outro lado, uma avaliação psicológica, ela não é feita só por meio de testagem, né? Ela tem outros procedimentos, né? E isso vai, eu acredito
que também vai depender muito do profissional, né, e de compreender que para aquele indivíduo ele vai precisar utilizar outros instrumentos da psicologia, que a psicologia também não é uma caixinha, ela não é fechada, né? Ah, não, eu só aplico o teste tal e é isso, né? Não, tem uma série de instrumentos que vai para além da testagem, né, que também contam no processo admissional, né, e que se você considera que pessoas com deficiência podem disputar aquela vaga, né, você precisa pensar amplamente, né, em utilizar instrumentos que permitam aquela pessoa concorrer àquela vaga em igualdade, né, com os demais participantes que estão ali pela mesma vaga. Então, existem diversos instrumentos que vão para além da testagem psicológica. Para outras questões, assim, né, eu não vejo muita dificuldade, né, como eu falei, no processo psicoterápico, não tem uma questão que seja, né, a psicoterapia acontece só por meio da fala, sei lá, as expressões, né, porque eu, por exemplo, sou uma psicóloga cega e eu, além de atuar na gerência de educação especial, como foi apresentado pela Madu, eu faço atendimento psicoterápico, né? E eu faço atendimento psicoterápico sem ver as expressões faciais, os gestos, os movimentos das pessoas, e isso não torna a minha atuação menos efetiva. Mas eu acho que a gente ainda tem alguns estereótipos, né, da psicologia. A psicologia funciona desse jeito. E, claro, a gente tem talvez, né, alguns psicólogos que também estejam um pouco mais presos nessa caixinha. Tipo, eu faço meu trabalho desse jeito, eu não sei como atender essa pessoa, não sei como adaptar essa técnica ou esse procedimento específico, mas existem instrumentos possíveis, assim, né? Então, eu não vejo como isso possa ser usado como impeditivo, né, para que a pessoa com deficiência não tenha acesso aos serviços de psicologia, seja eles avaliativos, seja eles de recrutamento, seja eles de psicoterapia. Não, é até importante, eu anotei aqui uns pontos enquanto tu falava, Dani, foi porque em todo programa que a gente apresenta, a gente sempre volta na tecla de a pessoa com deficiência é uma pessoa que, assim como qualquer outra, tem algumas especificações no atendimento. E uma psicóloga, um psicólogo que vai tratar a pessoa com deficiência, precisa pensar no melhor atendimento para aquela pessoa. Que se a pessoa é cega, ela vai precisar de um atendimento. Se a pessoa é surda, ela vai precisar de um atendimento. Então, tipo, eu, Madu, vendo os programas que a gente sempre conversa, cada pessoa precisa de um atendimento específico. Pode ser a Madu precisa de um atendimento, o Pandini, exatamente, todo mundo precisa de um atendimento diferenciado. E mesmo as pessoas que não têm deficiência, elas são diferentes, e a gente precisa pensar em formas diferentes, né? Vamos pensar, sei lá, uma pessoa sem deficiência nenhuma, mas em um estado, sei lá, de depressão profunda, o mais provável é que ela vá falar muito pouco numa sessão de psicoterapia, né? E aí, mas a minha terapia é por meio da fala e a pessoa falou 3 palavras em 1 hora, né? Tô exagerando aqui, mas... Enfim, então eu preciso pensar em como eu vou, né, manejar essa pessoa que fala muito pouco. Vai ter uma outra pessoa, às vezes, extremamente eufórica lá, super ansiosa, que vai falar, mas não vai pensar sobre nada que tá falando, né? Vai ficar 1 hora falando e aí você tenta lá encerrar o atendimento e a pessoa, não, mas eu tenho que te contar só mais isso aqui. Então, isso é bem comum. E são 2 pessoas sem deficiência, mas com comportamentos totalmente diferentes ali naquele ambiente, naquele processo, né? Então, cada pessoa vai demandar um atendimento diferenciado, né? Assim como eu lá no meu atendimento clínico, é uma atuação de uma forma. Eu lá na minha experiência educacional é de outra forma. Mesmo na clínica, né? Se eu estou atendendo um idoso, é de uma forma que eu vou ter que me colocar com aquele idoso. Se eu estou atendendo uma criança de 7 anos, é de outra forma. Eu não posso esperar que a criança de 7 anos vá sentar na minha frente e contar os problemas, né? Então, assim... eu acho que a gente tem uma diversidade enorme de pessoas, mesmo sem deficiência, né? Então, um profissional, ele não pode estar rígido naquela sua prática. E quando a gente vai para o campo das deficiências, aí ainda mais, né? Porque a pessoa tem uma especificidade,
mas que às vezes aquilo também vai ser o de menos no processo psicoterápico, né? A gente também precisa parar de pensar que a pessoa com deficiência vai para a psicoterapia por conta da deficiência, como a gente falou no início, né? Então, eu já atendo pessoas com deficiência, às vezes até mais com a deficiência visual, porque por conta do meu ciclo de contatos, né? Então, acaba vindo indicações. E muito poucas vezes a pessoa chega assim, eu tô aqui para fazer terapia porque eu não consigo lidar com a minha deficiência visual. Não, a pessoa tá lá, ela tem uma deficiência visual, mas ela tá lá porque ela tá com problema no casamento, no emprego, com a família, às vezes até uma questão social, mas enfim, com N questões, né? Então, eu não sei como trabalhar a deficiência física, mas às vezes aquela pessoa entra no seu consultório em cadeira de rodas, mas ela não está ali para falar de deficiência física. Ela está ali para falar de um conflito no trabalho, com a família, num conflito no relacionamento. Você vai atendê-la da mesma forma que você atenderia uma outra pessoa com essas questões, né? Um outro ponto, até a gente já encaminha para um outro ponto do podcast, são as pessoas com transtornos mentais e que estão dentro do rol das pessoas com deficiência, que é um nicho mais fechado, porque a gente está falando das pessoas com deficiência, mas que E pouco conhecido, né, Madu? Quando a gente pensa em deficiência, pensa no cego, pensa ali no baixa visão, no cadeirante, né, uma deficiência intelectual, no surdo, o próprio autismo, ninguém lembra, né, que é deficiência porque não é visível. Imagina a pessoa com transtorno mental. Nem vou falar aqui o que as pessoas pensam, né? Sim. Vou deixar para Dani. Sim. Quando a gente foi gravar o podcast, até o Paulo disse, fala sobre isso, né, por favor. E eu acho que é um assunto... Ele é um assunto recente, né? Até porque a lei foi aprovada, acho que no ano passado, se eu não me engano, né? Mas já vinha essa discussão, né, junto com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, porque desde a Convenção, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência já está lá, né, que pessoas com deficiência são aquelas com impedimento a longo prazo de natureza física, sensorial, intelectual ou mental. E aí, às vezes a pessoa lê a lei e fica, por que intelectual e mental está separado? Não é a mesma coisa? E não é a mesma coisa. A lei coloca dessa forma exatamente para diferenciar que a gente tem as pessoas com deficiência intelectual e a gente tem as pessoas com transtornos mentais. E essas pessoas também são entendidas como pessoas com deficiência, né? E aí é muito complicado, né? Mas por quê? Porque as pessoas muitas pessoas com transtorno mental não sabem disso, não é? Não sabem que tem um direito que tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, né? Que tem esses direitos garantidos, né? E muitas pessoas que não são pessoas com transtorno mental, mas julgam essa disposição como quem diz assim, não, mas aí agora todo mundo vai ter direito a um benefício, todo mundo vai ter, né, sei lá, um BPC, todo mundo vai ter direito a um passe livre, todo mundo vai ter... Nossa, não, agora qualquer pessoa ali com uma depressãozinha vai lá, vai pedir um benefício e vai ter, né? Essas são muito o pensamento de senso comum, né? Mas a gente precisa pensar algumas coisas nesse aspecto. Primeiro que quando a lei prevê, né, essa ampliação das deficiências também para as pessoas com transtornos mentais, ela prevê a avaliação biopsicossocial, né? Então, a gente tem esse pensamento de senso comum, mas quando a lei prevê, né, que essas pessoas com transtornos mentais sejam consideradas pessoas com deficiência, prevê também a avaliação biopsicossocial, né? Ou seja, uma avaliação multidisciplinar que vai identificar se essa pessoa com transtorno mental, assim como as pessoas com deficiência também passam por essa avaliação biopsicossocial, né? Então, vai identificar se a pessoa lá com transtorno mental, pessoa com uma depressão grave, né? Essa pessoa está encontrando barreiras para a sua participação social? Essa pessoa está tendo prejuízos sociais na sua vida significativos, né? Essa pessoa está impossibilitada de realizar determinadas atividades. Então, assim... existe uma avaliação, né,
que vai determinar se essa pessoa se enquadra, né, enquanto uma pessoa com deficiência, se ela tem, pode ter acesso a determinado direito, a determinado benefício. É assim, né, que em teoria deve funcionar, né? Sim. Então, não é tão simples assim, mas eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, porque sim, é possível, né, é legalmente deferido, né, de que pessoas com transtornos mentais sejam consideradas pessoas com deficiência, né? Uma pessoa com esquizofrenia, porque às vezes a gente pensa, transtorno mental, olha, uma depressãozinha, uma ansiedadezinha. Não, a gente tem vários transtornos mentais e a gente tem transtornos mentais graves, né? Uma pessoa com esquizofrenia, muitas vezes, né, algumas conseguem, né, ter uma vida produtiva, uma vida social tranquila, né, com um tratamento adequado e tudo mais. Mas algumas não conseguem, né? Não, tem um nível de sofrimento que é bastante limitador em várias situações, né? E essa pessoa pode ter acesso a um benefício, né? Um benefício de prestação continuada, a alguns direitos que são previstos às pessoas com deficiência. As pessoas com autismo, né? Como o Paulo bem lembrou, o autismo ele não é uma deficiência estritamente, né? Ele é um transtorno do espectro autista, né? Uhum. Então, ele está lá no manual de transtornos mentais, né? Então, e o próprio autismo, já antes, né, se enquadrava como uma deficiência, por conta lá da Lei Berenice Viana, mas também não é muito visto dentro das deficiências, né? Mas também entra nesse rol de pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiência são muito mais do que lá o cego, o surdo e o cadeirante, né? Sim. Abrange uma galera grande. Mas eu percebo que são dois nichos que ainda não se encontram muito, né? As pessoas com deficiência também, né? As classicamente com deficiência lá, né? Tem um pouco de dificuldade de dialogar com essas novas pessoas com deficiência que entram, né, com essas novas leis. Falando em lei, né, o projeto de lei que a gente está conversando aqui é o 4918 de 2019, mas foi aprovado em 2021, que estabelece direitos e garantia às pessoas com transtornos mentais e inclui ela no rol de pessoa com deficiência, né, Paulo? Exato, Madu. E assim, a Dani falou, né, que muita gente pensa, mas fulano, agora todo mundo vai ter direito a isso, direito àquilo. Lógico, se a pessoa tem direito àquilo, a alguns benefícios, quem somos nós para discutir? A sociedade tem uma obrigação com a pessoa, né, com todas as pessoas. Nós, enquanto sociedade, temos sim, e que garantir o direito de todas as pessoas, e não discutir se aquele fulano vai ampliar direito para esse ou para aquele. Ué, se a pessoa tem direito a um benefício de prestação continuada, que está lá, é constitucional, quem sou eu para querer negar esse direito para esse cidadão, para essa cidadã? Se essa pessoa tem direito ao transporte público de qualidade, né, e gratuito por ser pessoa com deficiência, quem sou eu para dizer que essa pessoa tem o direito do outro não concorre com o meu? Não é diminuindo o direito de alguns que eu vou ampliar o meu. Muito pelo contrário, se a gente conseguir essa garantia dos direitos para todas as pessoas, a gente vai ter uma sociedade muito mais inclusiva e uma sociedade melhor. Não é o simples assistencialismo, muito pelo contrário, é uma política pública que tem que ser respeitada e fortalecida e defendida por todos nós. Está contigo, Emma? Antes de passar para a Madu, assim, realmente, eu acho que o ponto que o Paulo traz é extremamente importante, né? O direito do outro não inviabiliza o meu direito, né? Essa pessoa vai ter mais direitos, então eu não vou ter direitos? Não. Na verdade, né? Quanto mais pessoas puderem acessar esses direitos, puderem ter uma qualidade de vida, né? Puderem ter acesso. Imagina se uma pessoa, né, com um transtorno mental grave está em busca de um benefício de prestação continuada, ela está em busca de ter uma renda, né? Para que ela consiga ter condições mínimas, né? Às vezes de subsistência, para que ela consiga consumir, para que ela consiga, enfim, né? Se alimentar, para que ela consiga viver, para que ela consiga, né? Porque aquela condição em que ela está limita, traz barreiras sociais, traz barreiras à sua participação, né? Então, imagina, se ela precisa desse direito, a gente tem mais que torcer que ela consiga garantir e a gente tem mais que divulgar e que ampliar, e esse podcast é extremamente importante para a gente levar essa informação, né?
se você é ou se você conhece uma pessoa com um transtorno mental e esse transtorno mental está afetando significativamente a vida dela, ela tem esse direito garantido em lei, né? Então, ela precisa ir lá buscar esse serviço, buscar esse acesso e dizer, não, olha, eu vi no podcast da FECAM, eu sei que eu tenho esse direito e eu preciso, né? Eu não tenho condições sei lá, né, de trabalhar nesse momento, eu não tenho condições, eu preciso do transporte gratuito, eu preciso do BPC, né? Não é... Ninguém vai em busca, né, desses direitos a troco de nada, ainda, né, se submeter à avaliação e tudo mais, enfim. Então, se você está nessa condição, ou tem um familiar, ou conhece alguém, né, e não sabia que existia essa lei, ela existe, né, e você pode se submeter à avaliação biopsicossocial e, de repente, ter acesso a esses direitos que são garantidos às pessoas com deficiência e que são garantidos também às pessoas com transtorno mental. Perfeito. Dani, Paulo, muito obrigado. Esse encerramento de vocês falando que a FECAM, com o podcast, traz a apresentação dos direitos para as pessoas, fico lisonjeada de ouvir que a gente está sendo disseminador de informação e de informação boa, de informação para chegar nas pessoas que precisam de benefício, das pessoas que precisam de um apoio e que precisam de conhecimento, porque o FECAM Acessível Debates está aqui também para isso. Quero agradecer muito a presença de vocês, da Indy, que teve um momento que ela lambeu a minha mão e eu não pude fazer um carinho nela, mas fico aqui agradecimento por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve. Lembro a todos que devem se inscrever aqui no nosso canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. Não sei se o Paulo ou a Dani tem mais alguma fala. Não, é isso, Madu. Só deixar o projeto FECAM Acessível à disposição de todo mundo, fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses com e sem deficiência. Então, bem importante, a gente quer, né, deixar cada vez mais divulgado, cada vez mais perto do cidadão, da cidadã catarinense, o FECAM Acessível e à disposição de todo mundo. E com certeza, mês que vem, a gente volta com mais um assunto referente às pessoas com deficiência. E, claro, lembrando que a gente está chegando, estamos em outubro, então, 24 de novembro, teremos o nosso segundo seminário municipalista de inclusão e acessibilidade, dessa vez no Oeste, em Pinhalzinho. Então, se inscreva aí no site da FECAM, procure nas nossas redes sociais. Você que está mais perto é no Oeste, quem for de longe também, mas a gente vai levar esse projeto para todo o estado de Santa Catarina. Tivemos o primeiro Itajaí, então agora estaremos em Pinhalzinho, 24 de novembro, para discutir em mais um seminário municipalista de inclusão e acessibilidade, sem esquecer disso aí, que é bem importante para a gente a divulgação e participação de todos. Gostaria só de finalizar agradecendo também a FECAM. A Indy já deu uma choradinha aqui, estamos encerrando, Indy. Agradecer o convite da FECAM para estar com vocês. Estive no COMAC no mês... Foi quando? Agosto? Em agosto. E agora aqui participando do podcast. Vamos agradecer a Ana Paula, então, né? Ana Paula Felipe. É verdade. Agradecer a Ana, que sempre está me liberando aí para participar dos eventos da FECAM. Um abraço para o pessoal lá da gerência. Uma gestora municipal que entende, né? A importância da FECAM, a importância da pessoa com deficiência estar participando com a gente. Obrigado, Ana. Um abraço para ti. Obrigada, Ana. E obrigada à FECAM pelos convites, né? Me coloco sempre à disposição, enquanto psicóloga, enquanto pessoa com deficiência, para a gente discutir temas, né, relevantes ao segmento, para estar aí nos eventos, para estar participando. Acho o movimento da FECAM extremamente importante, né? Porque a gente leva esse conhecimento, essa informação, não só aqui para os municípios próximos à capital, para os municípios maiores, mas às vezes para aquele município lá pequenininho. Eu sou de São João do Sul, no extremo sul do estado, um município de 7 mil habitantes, e um podcast desse que vai estar no YouTube vai chegar lá em São João do Sul também. Um abraço aos São João Sulenses. E então, assim, eu fico muito, muito contente e agradecida por a gente poder estar aqui falando dessa temática, que, como eu falei no início, né, são duas temáticas que se fala pouco, que se discute pouco, que são extremamente importantes, e que bom a gente poder trazer as duas temáticas em conjunto aqui, falar de saúde mental, falar de deficiência e trazer essa conscientização e essa busca por direitos. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. O contato de vocês eu vou deixar na descrição no YouTube. Então, se alguém quiser entrar em contato com o Paulo ou com a Dani, vai estar disponível na descrição no YouTube. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, me despeço e até o próximo podcast.